campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, que possamos compartilhar pela graça de Deus mais este momento de tanta reflexão para o nosso espírito. E hoje nos caiu dentro dessa obra Seara dos Médiuns, o capítulo 37, Dever Espírita. Olha só, Dever Espírita. Reunião pública de 23 de maio de 1960 e nos faz uma referência ao item 137 do Livro dos Médiuns. E claro, vamos recorrer a essa obra básica ao nosso estudo, que sempre irá nortear essas nossas reflexões. Esse item fica no capítulo 10 da segunda parte, da natureza das comunicações, e o item 137 fala o seguinte: instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre a ciência, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que em tais manifestações só veem passageira distração. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se, para julgar os homens, se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos. Qualificando de instrutivas comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito nas mais imponentes linguagens. Nessa categoria, não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática com o que os espíritos que o ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Mas não podemos suprir a substância que lhes falta. São incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho, traem-se, pondo à nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. E aqui, claro, falando dessas instruções sérias, não levianas, e que muitas vezes elas são difíceis de serem identificadas pela nossa inexperiência e também por esses espíritos estarem cada vez mais se aperfeiçoando, inclusive para enganar, né? Então, vamos ver a mensagem de Emmanuel para nós hoje, do dever espírita. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec, que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Esses, contudo, porém, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que a conquistaram. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um médio, surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações de sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crook
e as respostas positivas no plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade a benefício de todo o orbe, e porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte. As experiências foram examinadas e são, até hoje, reexaminadas sob variadas nomenclaturas em todas as direções. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Vê-lo-emos que, em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas para o espetáculo das discussões sem proveito. Reguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquisições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios, agita-se a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conclavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições, mas o que permanece firme, através do tempo, é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham, como puderem, os fenômenos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito tanto quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Olha só, que magnífica mensagem! O dever espírita, que reflexão, né? É importante que Emmanuel nos traz para os tempos atuais, de aprendermos a resguardar a mensagem edificante da doutrina espírita, a mensagem edificante do Evangelho, e não entrarmos em polêmicas, e não entrarmos em debates intelectuais inúteis, ociosos e perdendo tempo com espíritos levianos, que apenas não agregam nada. Como diz, não joguemos pérolas aos porcos. Essa é a nossa compreensão. O dever espírita é de entendermos que ser e trabalhar até o último instante pela divulgação da Boa Nova, sem qualquer melindre, sem qualquer espírito de envaidecimento, para que não nos percamos também nessas questões que o mundo às vezes nos exige, para não entrarmos nessas mensagens, muitas vezes, dessas comunicações que não sejam úteis para a nossa caminhada. Então, irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site